Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso point teológico, estamos aí para mais um review comparativo. Querido, estamos aqui com comentário exegético Vida Nova, né, de Marcos, o comentarista é Robert Stein, e temos o comentário de Marcos aqui da editora Shed, e o comentarista é James Edwards. Fica comigo que está falando do vídeo, vamos mostrar para você algo interessantíssimo aqui. Perfeito, são dois comentários muito queridinhos, né, por estudantes, comentaristas, pregadores, teólogos. Nós vamos mostrar algumas coisas para você, tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, seja muito bem-vindo à família Point. Isso, não é inscrito no canal? Se inscreva aí, isso, ative o sininho da notificação, vou te dar 2 segundos, cara, para você se inscrever. Tenho certeza que você não vai se arrepender, ó. 1, 2, pronto, já está inscrito, não doeu, já faz parte da família Point. Ative o sininho da notificação, peço a você que deixe seu comentário, seu like, para você ajudar a engajar o canal. Diga alguma coisa, escreve alguma coisa, nem que seja assim, oi, bom dia, tá tudo certo. E fazendo isso, o YouTube entende que o vídeo é importante, ele começa a notificar para mais pessoas. Tá certo, meu querido? E se você que já está há algum tempinho aqui, faz parte já aqui da família Point, você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp da família Point, torne-se nosso apoiador. Isso mesmo, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se. Você, a partir de R$5, você poderá se tornar apoiador do canal. Talvez você diga assim, pastor, R$5 é tão pouco, não dá nem para me comprar bala Juquinha. E eu quero abençoar com 10, com 15, enfim, dentro das suas possibilidades. Se você fizer isso, eu vou te colocar num grupo do WhatsApp, você vai se tornar um apoiador, um patrono do nosso canal mensal. Tá certo? Vou colocar você no grupo do WhatsApp e você vai perceber lá na plataforma, quando você entrar no link do Apoia-se, que nós temos uma meta financeira para alcançar, e quando nós alcançarmos essa meta financeira, nós vamos sortear livro de teologia todos os meses para os apoiadores. Embora, mesmo não tendo alcançado essa meta, esse ano de 2022 sorteei ao longo do ano aí 3 livros, né, para os apoiadores, mesmo não tendo alcançado a meta, né, nós estivemos abençoando eles aí. Tá certo? Então vamos lá, vamos mostrar qual primeiro. Vou mostrar Marcos aqui de Robert Stein, primeiramente. Então, o que eu separei, meu povo? Eu separei Marcos 16, isso mesmo. Que polêmico texto, né? Final. O final de Marcos, que compreende, né, do versículo 9 até o versículo 20. Estou lembrando você, essa obra aqui tem mais de 1000 páginas, tá vendo? Eu estou aqui na página 901. Nós vamos ler o texto para ver o que ele fala sobre o final de Marcos prolongado. Então vamos lá. Embora hoje pouquíssimos estudiosos defendam a autenticidade, seja do final curto, seja do final longo de Marcos, o que não acaba é o debate sobre se Marcos pretendeu terminar seu evangelho no capítulo 16, versículo 8. Na primeira metade do século XX, estudiosos tendiam a defender que 16:8 não era o final pretendido de Marcos. Mais tarde, naquele século, ocorreu uma mudança nessa posição. Entendia-se então que Marcos pretendeu terminar seu evangelho, no capítulo 16, versículo 8. E muitos estudiosos sugeriram explicações sobre por que Marcos decidiu terminar seu evangelho dessa maneira. Entendia-se que Marcos estava tentando o quê? Tentando contrapor-se a uma obsessão que seus adversários tinham por milagres e a cristologia deles do Theos Aner, homem divino. Forçar os leitores a considerar por si mesmos o desafio do evangelho. Aí vai colocar o nome dos autores que disseram isso, ó. Dominic Crossan, Best. Incentivar os leitores a perseverar apesar da desobediência e fracasso dos discípulos. Lincoln escreveu isso em 1989. Desafiar o leitor a se tornar o discípulo perfeito, a cumprir aquilo que os discípulos e as mulheres não conseguiram. Quem escreveu isso, quem disse isso foi Tolbert, acerca do final de Marcos. Fazer com que os leitores tomassem sua própria decisão de obedecer. Quem disse isso foi Gelder. Deixar que seus leitores dessem por si mesmos o passo crucial de fé, sem lhes apresentar evidências menos ambíguas da ressurreição. Rook escreveu isso em 1991. Evocar um chamado a um compromisso mais profundo por parte dos seus ouvintes. Danuve escreveu isso em 93, e assim por diante. Os principais argumentos apresentados a favor de que Marcos 16:8 é o final pretendido de Marcos são: número 1, não temos nenhum material marcano autêntico depois de 16:8.
Está claro que os finais curto e longo de Marcos não são autênticos. E os dois melhores manuscritos gregos de Marcos, Aleph e B, terminam em 16:8. Esse é um forte argumento a favor dessa ideia. 2. Não há nada de incomum com o fato de Marcos terminar seu evangelho com um pois, termo grego gar, pois encontramos vários exemplos disso em textos gregos. Quem diz isso é Lightfoot, Host, são os caras da antiga. 3. Há razões convincentes porque 16:8 serve de final apropriado para o evangelho. O final se harmoniza bem com os temas marcanos de espanto e medo encontrados ao longo de seu evangelho. Quem disse isso é o Lane. Os principais argumentos apresentados contra 16:8, como o final pretendido de Marcos, são o próprio Steiner, o próprio autor lá, dessa obra aqui. Número 1. Marcos enfatizou o cumprimento das profecias de Jesus ao longo do seu evangelho. Demonstrou-se que tudo, a descrição de sua paixão, a traição de Judas, o abandono pelos discípulos e a negação de Pedro, tudo se cumpriu com precisão. No entanto, caso o evangelho terminasse em 16:8, as profecias da ressurreição de Jesus não se cumprem de forma tão satisfatória. Em vez de terminar com uma aparição real do Jesus ressuscitado, Marcos conclui, melhor dizendo, com o fato do túmulo vazio e da declaração angelical de que Jesus ressuscitou. Ponto 2. Mateus 28 e Lucas 24 e João 20 registram todos que as mulheres contaram aos discípulos sobre a ressurreição de Jesus. Isso aponta para a existência de várias tradições que mostram que havia o entendimento de que a ordem angelical às mulheres foi executada. Parece estranho que Marcos relate a ordem angelical às mulheres para que contem aos discípulos que Jesus os encontraria na Galileia. Então, apesar de ter consciência de que seus leitores conheciam a tradição de que Jesus o fez, decidiram incluí-la. Número 3. A existência dos finais curto e longo de Marcos mostram que antigos copistas estavam profundamente insatisfeitos com 16:8, ser a real conclusão desse evangelho. A insatisfação deles provavelmente representa uma compreensão muito mais verdadeira de como Marcos e seus primeiros leitores se sentiram sobre a conclusão de Marcos em 16:8 do que o pensamento existencial de estudiosos do século XX e XXI sobre o tema. 4. As aparições do Jesus ressurreto eram uma parte tão essencial da pregação da igreja primitiva, aí cita os versículos, os outros 3 evangelhos, que é difícil acreditar que Marcos tenha concluído seu evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sem o relato de uma dessas aparições. 5. Não há nenhum motivo convincente pelo qual Marcos teria pretendido terminar seu evangelho em 16:8. As várias explicações apresentadas, observe os exemplos acima, não teriam convencido os leitores de Marcos do século I. Essas explicações parecem surgir de um existencialismo do século XX, que tem prazer em paradoxos. Estão mais baseados em teorias literárias modernas do que na compreensão do propósito do próprio Marcos na composição do seu evangelho. 6. É difícil imaginar que um evangelho que começa com uma frase ousada, simples e direta, o começo do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, capítulo 1, verso 1, termine com uma reação negativa de temor e medo por parte das mulheres em 16:8. Os leitores de Marcos, está claro que Marcos escreveu com seus leitores do século I em mente, teriam achado isso intolerável. Não havia necessidade de timidez quanto àquilo que os leitores de Marcos e todos os cristãos sabiam que era verdade. Jesus ressuscitou dentre os mortos e apareceu a seus discípulos. À luz de 1, é improvável que em 16:8 a narrativa tenha alcançado seu objetivo e tenha concluída, pois o Evangelho de Marcos trata primordialmente de Jesus Cristo, o Filho de Deus, não dos seguidores de Jesus. Aí você pode parar aí o vídeo para você ler o 7º argumento, o 8º, veja que tem algumas notas de rodapé. Ele vai tratando desse termo final aqui. Aqui, em decorrência desses e de outros argumentos, concordo com a conjectura de que o presente texto está incompleto, o que me sinta forçado a isso pelo próprio documento. Desde a década de 90, vários comentários e obras importantes têm aparecido dado respaldo à ideia de que 16:8 não foi o final pretendido pelo evangelista. Será que isso indica uma tendência? Com base nos dados existentes, não dá para saber se houve um final marcano.
depois perdido, que conta uma aparição do Jesus ressurreto aos seus discípulos na Galiléia, ou se por algum motivo, talvez por causa de martírio ou perseguição. Marcos nunca conseguiu escrever o final que pretendia. Tá vendo? Então ele fecha aqui. Ele fechou aqui. Aqui ele fecha o resumo da obra. Aqui, tá vendo? E acabou entrando aqui a bibliografia. Então ele dedicou aí 1, 2, 3, 4, 5 páginas para falar sobre o final de Marcos. E já antecipo logo de cara aqui o comentário chat, pelo menos no que diz respeito aqui ao final de Marcos 16, dedicou 9 páginas, meus nobres. E na minha opinião, você vai ver agora, foi muito mais profundo. Olha só. A conclusão mais longa de Marcos 16, 9 ao versículo 20. Ó. É praticamente certo que 16, 9 a 20 é uma adição posterior e não o final original do Evangelho de Marcos. A evidência para esse julgamento é complexa e é necessário discutir os problemas e alguns detalhes antes de começar a tratar do final secundário em si. O texto grego do Novo Testamento, uma vez que nenhum dos manuscritos originais do Novo Testamento sobreviveu, é construído a partir de cópias posteriores dos manuscritos datando de 135 d.C., na possibilidade mais remota, a cerca de 1200, na possibilidade mais tardia. Essas cópias, das quais mais de 5.000 delas existem, variam em tamanho de fragmentos, pouco maiores que um selo de carta a manuscritos completos da Bíblia. Em geral, essas cópias demonstram um acordo notável entre si. A exceção mais notória a essa regra, que de outra forma é bastante afortunada, no entanto, é o final de Marcos, que apresenta o problema textual mais grave no Novo Testamento. Os 2 manuscritos mais antigos e mais importantes da Bíblia, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, omitem Marcos 16, versículo 9 e 20, como também o fazem várias das primeiras traduções ou versões, incluindo a latina antiga. O manuscrito siríaco sinaítico, cerca de 100 de manuscritos armênios, de 2 dos mais antigos manuscritos georgianos. Nem Clemente de Alexandria nem Orígenes mostram algum conhecimento da existência do final mais longo, e Eusébio e Jerônimo atestam que o versículo 9 a 20 estavam ausentes da maioria das cópias gregas de Marcos que conheciam. O sistema engenhoso de fazer referências cruzadas de passagens paralelas nos evangelhos desenvolvido por Amônio no século II e adotado por Eusébio no século IV, daí o nome cânones eusebianos, não inclui Marcos 16, versículo 9 a 20. O evangelho de Pedro, apócrifo, não contém o final mais longo e conclui como faz Marcos 16, 8, com o temor das mulheres. Apesar de a maioria das testemunhas da antiguidade, incluindo os manuscritos gregos unciais e minúsculos, os pais da igreja, em versões em outras línguas, incluíram de fato os versículos 9 a 20. Isso não compensa pela evidência textual contra eles. A inclusão dos versículos 9 a 20 em muitos manuscritos é atribuída de preferência pelo fato de que o final mais longo, que deve ter sido acrescentado em período bem remoto, foi naturalmente incluído em cópias subsequentes do Evangelho. Muitos dos manuscritos antigos que contêm o final mais longo, no entanto, indicam por meio de notas dos escribas ou várias marcas que o final é considerado como um acréscimo espúrio ao Evangelho. A evidência externa testemunha os manuscritos, por consequente, argumentam com veemência contra a originalidade do final mais longo. A natureza secundária do final mais longo é ainda corroborada pela aplicação de técnicas da crítica literária, a Marcos 16, 9 a 20. Isso fica aparente no início do primeiro versículo do final mais longo, que é um conspícuo non sequitur, ou seja, uma falácia lógica na qual a conclusão não decorre das premissas. Ao passo que o assunto do versículo 8 trata das mulheres amedrontadas que fugiram, o versículo 9 começa pressupondo o Jesus ressurreto que aparece para Maria Madalena. Esta última, além disso, é apresentada como uma recém-chegada, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, versículo 9. Apesar de Marcos tê-la mencionado 3 vezes logo antes desse versículo. Nos versículos 9 a 20, há pela primeira vez em Marcos uma referência a Jesus como o Senhor Jesus, ou apenas como o Senhor, em vez do costume de Marcos de chamar Jesus pelo nome que recebera de seus pais. Essa nomenclatura reverente deriva provavelmente da adoração cristã posterior. Em particular, é notável o número de palavras novas que não aparecem no restante do texto de Marcos. No trecho denominado final mais curto de Marcos, olha, tem aqui, ó,
notas, né? 9, virando a página, 9 dentre 34 palavras são novas, e no final mais longo há outros 18 palavras adicionais, que fora essas ocorrências não aparecem em Marcos, além de várias formas de palavras e construções sintáticas singulares. Várias das assinaturas estilísticas de Marcos também estão ausentes do final mais longo. O final mais longo também inclui temas peculiares ele mesmo, alguns dos quais contradizem os temas marcanos. As repetidas punições severas dos discípulos por sua incredulidade, grego, apistia, em relação à proclamação do evangelho, grego, querigma, é singular ao final mais longo, e a proeminência dada aos sinais carismáticos no versículo 17 e 18 está em absoluto contraste com a reserva de Jesus em Marcos com relação aos sinais e à sensação. E aí você pode, né, meu nobre, parar mais um pouquinho aí, ó, para ver. Bastante notas embaixo aqui, ó. Expressões gregas aqui, transliterados já, né? Tá vendo? Ele dedica 9 páginas. Aqui, ó. Marcos 16, 9 e 20, por conseguinte, é uma adição tardia, em muitos aspectos incongruente ao Evangelho. É difícil afirmar se o final mais longo foi um excerto, né? Excerto de um documento antigo acrescentado ao final de Marcos, ou se foi composto especificamente para o Evangelho de Marcos. Por um lado, a união inepta do versículo 9 e as incongruências teológicas do final mais longo podem ser tomadas como evidências para sua existência no documento anterior. Não obstante, os argumentos estilísticos não são conclusivos nessa instância, uma vez que o final mais longo não faz nenhuma tentativa de se ajustar ao vocabulário, estilo e teologia de Marcos. Tá vendo? Alto nível, né? Bacana. Estou mostrando aqui para você aqui o que esses autores... Você percebeu que o artigo para falar sobre o final de Marcos, por que pareça, o de Shedd foi melhor. Tá vendo? 9 páginas para falar sobre o assunto. Aqui, ó, vários argumentos importantes podem ser fornecidos em favor de uma visão de que 16:8 não era o final original, ou desejado de Marcos. Primeiro, e mais importante, é difícil imaginar um evangelho que começa com um anúncio ousado e retumbante da filiação divina, terminar com uma nota de temor e pânico. O propósito da confissão do centurião em 15:39 é trazer aos leitores de Marcos uma confissão de fé, ao passo que a conclusão de 16:8 deixa-os perplexos. Tá vendo? Interessante, né? É isso aí, né? Bastante coisa. Ele dedicou 9 páginas. Foi muito mais profundo, né? Aqui o autor do comentário da Shedd, para falar especificamente sobre esse tema. Mas só para lembrar você, olha, só para lembrar você, enquanto tem quase 1000 páginas o comentário, né, do nosso querido exegético da Vida Nova, esse comentário da Shedd de Marcos tem 600 e... Vamos ver aqui, afinal, 628 páginas. Tá bom? Acho que é isso, né? Deu para você ter uma noção, né? Pelo menos aqui que é um problema, né? Que compõe a questão da crítica textual. Eu fui exatamente para ver o que esses dois comentários falam deste problema. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. Bem, na minha opinião, tem um certo escrito que falou que considera muito exegético o comentário de Marcos. Não concordo, sem dúvida, o da Vida Nova é muito mais exegético. Nós não entramos aqui em outros textos, senão o vídeo fica muito longo, mas eu acho que ele é muito mais técnico do que o comentário de Marcos da Shedd, tá certo? Diz para mim aí o que você achou aí do parecer de cada um dos autores sobre esse tema. Deus abençoe e até a próxima.